minha história que eu vou contar agora não é tão boa nem tão emocionante quanto a da Elze. Mas, bom, gente, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui vendo vocês. Então, como a Elze falou, é uma apresentação que a gente fez baseada no ISO que a gente estava, mas muito focada nas coisas de colestase e tudo mais, algumas coisas autoimune, até porque foi inicialmente uma iniciativa da Ipsen, e daí a gente pegou para poder repetir para vocês isso. E eu nem contei para a Elza, mas eu coloquei 2 slides a mais aqui de coisa que eu queria, que não tinha conseguido colocar no outro. Então, a gente vai falar disso, eu vou falar um pouquinho das coisas mais gerais, daí eu passo para a Elza e depois eu volto para algumas coisas finais. Deixa eu só ver se está passando aqui. Agora sim. Que a gente chama de tendências gerais, mas na verdade são algumas coisas que eu pensei de coisas não colestase, não autoimune. Bom, então isso aqui são alguns trabalhos que a gente pegou lá dos highlights de lá também. Esse é um trabalho que eu optei por trazer, porque eu acho que é coisa geral e todo mundo está suscetível a ver esses pacientes, que é em relação ao abuso de álcool atual e de como a tendência de uso de álcool tem acontecido na população, principalmente ocidental, e que a gente tem visto no dia a dia, que é o aumento de jovens usando álcool de uma maneira diferente do que a gente tinha antes e tudo mais, que a gente pensava muito mais na coisa do álcool uso crônico, tal, e hoje o tal do binge drink entre as populações mais novas tem crescido bastante. E daí, esse estudo americano, baseado no National Vital Statistics System, que avalia, na verdade, os atestados de óbito dos Estados Unidos, e eles pegaram todos que tinham CID relacionado a álcool e viram mortes relacionadas a álcool e cirrose e tudo mais, focando principalmente em indivíduos menores do que 35 anos, isso desde 99 e agora até 2023, então desse milênio. E o que chama atenção é que, apesar aqui nesse primeiro slide aqui, ele pega os mais velhos, então, claro que os mais velhos morrem mais de doença hepática do que os de idade intermediária, que é de 35 a 65, e muito mais do que os jovens. Mas, o que chama mais atenção é que nesse gráfico aqui, é que especificamente no grupo de jovens abaixo de 35 anos, tanto em homens quanto em mulheres, nos últimos 5 anos, de 2018 para 2023, este é o grupo que teve maior aumento de mortalidade relacionada à doença hepática. Tá? Quando a gente vê aqui, pega homens mais velhos e mulheres mais velhas, aumento quase nenhum. Homens de idade mediana, que já eram quem morria mais, também um aumento pequeno. E daí, mulheres de meia idade, de 35 a 65 anos, aumenta mais, então por ano, em torno de 2 a 3%, mais ou menos, por ano tem aumentado nos últimos 5 anos, e principalmente tanto homens quanto mulheres, aumentando praticamente 5% ao ano nesses últimos 5 anos. E quando a gente vai ver o motivo, podia falar, tem mais hepatite viral, tem mais coisa metabólica, não, é álcool. O álcool, a causa, assim, a morte por álcool, né, na doença hepática, aumentou de maneira significativa entre os jovens. Então é mais um alerta, né, assim, a gente está vendo esses pacientes muito jovens bebendo mais e morrendo de doença hepática, coisa que a gente não via tanto nesse grupo. Então é mais um alerta. Esse outro estudo que eu pensei também, que é uma coisa que me interessa bastante, eu trabalho com bastante coisa de cirrose com ascite, albumina e tudo mais, e a gente tem falado de albumina no tratamento ambulatorial de pacientes com ascite, que tem alguns trabalhos nos últimos anos que mostraram um aumento do prognóstico quando você dá albumina ambulatorial para alguns grupos, mas depois outros estudos não conseguiram comprovar essa melhora, e daí a gente estava esperando bastante por esse estudo, que é um estudo financiado pelo ISO mesmo, pelo CLIF, né, aquele grupo dentro do ISO que
fala sobre complicações da cirrose, pressão portal, e que é o Preciosa, né? Então, eles fizeram, é um grupo bastante grande, pegaram pacientes que tiveram ascite e fizeram, né, tanto América do Norte, são 14 países, com o endpoint primário de 1 ano de sobrevida livre de transplante, e também alguns secundários de mortalidade geral e mortalidade em 1 ano, e mortalidade geral e livre de transplante em 3 e 6 meses com o uso de albumina. E daí eles usaram, na verdade, dando albumina, 1,5 gramas por quilo de peso a cada 10 dias, mais ou menos, com no máximo 10 frascos, né, 100 gramas, versus o controle que, se precisasse de albumina para paracentese, para qualquer outra coisa, tomava, mas não de maneira corriqueira. E daí, eles tiveram 400 pacientes, 410 pacientes, em grupos divididos ao meio, e o endpoint primário não foi significativo, né? Pelo menos o primeiro endpoint não teve diferença significativa, apesar de ter tido um número um pouquinho menor de mortalidade e tudo mais, mas mortalidade livre de transplante em 3 meses e mortalidade geral em 6 meses foram significativamente melhores para o grupo de albumina. Esse estudo ainda está, eles estão fazendo toda a avaliação maior e tudo mais das variáveis. O que chama atenção é que eles, até por dificuldade de conseguir todos os pacientes, eles abriram muito e chegou a ter paciente que tinha tido ascite, mas já estava sem ascite na hora do estudo. Então, enquanto outros pacientes com ascite bastante volumosa e recorrente e tudo mais. Então, eles provavelmente vão fazer uma análise de subgrupos e tudo mais para entender quem é o grupo que se beneficia mais. Então, por enquanto, a gente ainda não tem uma evidência tão forte para usar essa albumina ambulatorial, mas nesse estudo aqui parece que tem algumas coisas que mostram benefícios. Existem alguns benefícios interessantes no uso de albumina que talvez sejam mais claros em subgrupos. Aqui que eu coloquei a novo, só para lembrar que a gente tem lidado muito com a coisa da albumina também no tratamento do paciente com lesão renal aguda, e a gente sempre fez quando o paciente tem uma lesão renal mais importante, a tal da prova de albumina, né, de 2 dias, de 1 grama por quilo de peso, para ver se ele melhora, se não a pré-renal, e se não melhorar, daí a gente vai para a pitorenal. Mas no ano passado, esse grupo, né, que é o Grupo Internacional de Ascite, junto com um outro grupo de doenças agudas, fez um consenso multidisciplinar e entendeu que essa recomendação de albumina de 48 horas antes do diagnóstico da hepatorrenal era uma coisa que carecia de evidência, e isso é verdade, carece de evidência, mas nesse guideline eles colocam que não recomendam albumina de 48 horas e tal, isso gerou um certo desconforto, porque na verdade eles tiraram isso, mas não deram muita evidência também ao contrário de fazer alguma outra coisa. E daí, no ISO, teve esse estudo bastante interessante, um estudo alemão, que fizeram avaliação, dois grupos, né, dois centros alemães fizeram avaliação de pacientes com cirrose e lesão renal, que fizeram albumina 48 horas, mas eles fizeram uma análise como seria com 24 horas. E esse gráfico aqui mostra que quem tinha lesão, uma porcentagem nas 24 horas, 71% não teve resposta, e 20%, 19% teve resposta parcial, e só em torno de 10% teve resposta total em 24 horas. No entanto, em 48 horas, em torno de 20% dos pacientes que não tinham respondido em 24 responderam ou parcial ou totalmente depois das 48 horas. Ou seja, você, ao reduzir simplesmente para 24 horas essa observação, você vai provavelmente estar indicando teleprecina, indicando o tratamento de apotorrenal para pelo menos 20% a mais de pacientes. Por outro lado, eles viram que nas 24 horas, se o paciente tem uma piora da creatinina, isso é um sinal de que não vai responder. Então, eles colocaram assim, acima de 15%, 16% nas primeiras 24 horas, nenhum desses melhoraram depois. Então, quando piora em 24 horas, talvez já deva entrar com o tratamento pré-renal. Mas se tiver tido, pelo menos não piora,
esperar até 48 horas, você ganha em torno de 20% de pacientes que você pode evitar o diagnóstico de hepatorenal. Então, esse é de albumina, e daí já entrando um pouco nas doenças biliares e mais raras, esse é um negócio que a gente não consegue usar ainda, não temos ainda, mas é uma prova de conceito bastante interessante para as doenças pancreáticas e biliares, né, de colestase por IgG4. Isso aqui é um fase 3 já, em que eles usaram esse anticorpo, anti-CD19, que é um tratamento, então, para as crises de doença por IgG4, principalmente doença biliar e pancreática. Aí também foi um randomizado 1 para 1, com uma quantidade razoável de pacientes, né, de 135 pacientes com IgG4, e basicamente o que veio aqui é que nessas linhas aqui de cima são os dois grupos que usaram o anticorpo e com doença biliar e doença pancreática, e nos outros dois, nas duas para baixo aqui, são as recidivas. Então, na verdade, aqui é a probabilidade de ter novas recidivas, que foi muito menor neste grupo que não usou, que usou só o corticoide para crise. Então, mostrando que teve 100% e 97% de redução de risco de novos flares. Então, é bastante interessante, é uma doença que a gente vê pouco, mas é bastante interessante que venha surgindo coisas novas aqui para o tratamento dessa doença que é mais rara. E daí, aqui, eu passo para a Elze, para ela falar das coisas específicas de autoimune e alguns dados de elafibranor. Então, Elze, eu vou só... Cadê? Ô, Tiago, só tem uma pergunta. A Fê fez uma pergunta no chat aí, Tiago. Tá, deixa eu abrir o chat aqui, que não estava com ele aberto. Você parou de compartilhar? Não, né? Alguma recomendação para pacientes fora de crise? Do que você está falando aqui? De crise do quê? Tiago, para de compartilhar só um minutinho, aí você vai falando, mas eu vou... Isso, boa. Da colangiopatia por Por IgG4? IgG4, naqueles pacientes que têm exames em teoria normais, mas fecham diagnóstico, né? Fernanda, o que eles fizeram foi paciente que teve uma crise e já não, e daí eles passaram a usar, mas esse tratamento é fora da crise, é para evitar novas crises. Eles não incluíram pacientes que nunca tinham tido crise nenhuma, mas teve uma crise e daí fechou o diagnóstico, eles deram esse anticorpo, e na verdade aquele gráfico é de recidiva da crise. O tratamento da crise continua corticoide. Tá? Esse anticorpo não é para o tratamento da crise, é para evitar novas crises mesmo. Então, é exatamente isso que eu estava perguntando, então. O paciente, ele saiu da crise com o corticoide, Isso. Aí terminou a pulso, ele está bem, aí fez a medicação, entendi. Isso, eles já começaram a medicação logo depois da primeira crise, alguns até, inclusive, ainda estavam com uso de corticoide, mas isso foi igual nos dois grupos, e um grupo eles só tratavam com corticoide na crise, e com outro grupo eles terminaram de dar o corticoide e deixaram com anticorpo. E daí não tiveram novas crises, teve um paciente que teve nova crise só. Tá certo, obrigada. Imagina. Tá. Eu coloquei e tirei porque eu queria entrar com vocês do ladinho, não queria ficar eu sozinha, sabe? Mas isso é só no seu computador. Eu sei, eu tentei entrar como janela e não como tela cheia, mas ele me colocou tela cheia. Agora ele me deu 1000 janelas. Não, mas Não tem muito jeito. Não, né? Não. A gente Agora vocês estão vendo meus slides, aí eu não vejo vocês, não tem muito jeito. Só se você entrar pelo celular. Ah, não. Aí... Não, quer ver? Você consegue colocar, entra do jeito que você entrou a primeira vez. Não, tá bom. Vamos. Porque daí vai aparecer do lado uma possibilidade de você ver os outros, se você colocar daquele jeito. Peraí. Então eu tenho que parar de compartilhar de novo, não é isso? Agora eu não tô te vendo, não tô vendo o compartilhamento. Tá, então, ok. Ele só entra como janela. Eu tô pondo janela. Se eu pôr tela cheia, será que eu consigo? Pode pôr tela cheia. Agora, então, coloca o PowerPoint. Isso, coloca.
Oculta, isso, e coloca aí. Eu não Você está vendo? Estou vendo a minha tela, eu não vejo Lá você. embaixo, assim, na tela de baixo, tem 3 pontinhos, do lado do microfone e tudo mais. Não aí. Na sua tela mesmo, embaixo da onde você está apresentando, não tem? Você está vendo o que eu estou vendo aqui? Não. Ah, tá. Não tem. Não tem problema, vamos lá. Então, continuando, né, gente? Essas são minhas declarações de interesse. Então, não dá para começar falando de doença autoimune sem falar da atualização de hepatite autoimune, né? Então, no ISO foi apresentado o novo guideline de hepatite autoimune, né, publicado agora em 2025, e eu trouxe algumas coisas que eu achei assim, bem pincelados, importantes com relação ao guideline anterior. O primeiro ponto, isso aqui já é da água e do frio, foi com relação a recomendações do diagnóstico, que esses critérios diagnósticos simplificados, eles são recomendados cada vez mais na prática clínica, né, de fácil aplicabilidade, para auxiliar no diagnóstico de hepatite autoimune. Mas a gente tem que lembrar, o ISO continua preconizando o uso de corte de tecido de roedor para a detecção do FAM e do músculo liso, tá? A gente sabe que a maioria do músculo liso, sim, é feito com tecido de roedor, mas o FAM é quase uma unanimidade a gente pegar a célula REP2, é a nossa realidade, né? Então, aí vem a observação, que nos critérios diagnósticos simplificados atualizados, existe o up-to-date para isso, que foi publicado aqui em 2021, no nosso manual já está isso, então, antes do guideline do ISO, já está bonitinho esse up-to-date ali, para a gente chamar a atenção, para que quando for utilizado o FAM na célula REP2, tá? A gente tem um título diferente, gente. Então, enquanto o FAM é positivo, conta 1 ponto, 1 para 40 no roedor e 2 pontos, 1 para 80, na célula REP2, 1 ponto é 1 para 80 e 2 pontos, 1 para 160. Então, a gente tem que atentar para esse número. E aí eles chamaram a atenção novamente da importância da biópsia hepática como um procedimento para obtenção, né, como um procedimento como pré-requisito para o diagnóstico de hepatite autoimune. E aí eles mostram uns critérios que foram publicados aqui em 2022, está aqui a referência, não dá para a gente falar de tudo isso, também está no nosso manual. Esses critérios que são do grupo do Consenso Internacional de Patologia, quando a gente vê os critérios simplificados na parte da biópsia hepática, eles colocam pacientes como possível, provável e improvável, né? Então, você pode, nessa hora, utilizar esses novos critérios que utilizam características não só da região, que utiliza característica não da região periportal só, mas ainda com alterações centrolobulares, que, às vezes, um paciente que tem uma hepatite com apresentação aguda, muitas vezes ele pode ter uma alteração centrolobular, imitando uma DILI, por exemplo. Então, aqui é uma maneira mais abrangente, né, de a gente ter diagnóstico não só daquelas características de uma hepatite autoimune de forma tradicional. Com relação ao objetivo do tratamento, né, eles colocaram quem então devemos tratar e qual é o objetivo do tratamento. O objetivo ele continua sendo uma resposta completa, ou seja, resposta clínica, resposta bioquímica e resposta histológica da doença. E o tratamento, ele é recomendado para todos os pacientes que têm doença ativa, né, incluindo pacientes com fibrose avançada ou cirrose descompensada, inclusive pacientes mais idosos que apresentam uma resposta boa, né, ao tratamento. Então, a gente só não deve tratar pacientes com doença inativa. E aí eles recomendaram pré-tratamento. Lembrando da vacinação, que isso já era anterior, só coloquei para a gente lembrar que é importante vacinar esses pacientes para hepatite A, para hepatite B, né, das outras vacinas que são importantes, e que o rastreamento para doença autoimune da tireoide e de doença celíaca, ele deve ser recomendado para todos os pacientes no momento do diagnóstico, e lembrar também da densitometria óssea, que deve ser recomendada em todos os pacientes adultos no início do tratamento da hepatite autoimune. Mesmo pacientes jovens, que a gente sabe que muitos dos nossos pacientes são jovens. Com relação aos endpoints, né, de resposta ao tratamento, que a gente tem a resposta bioquímica completa, a resposta bioquímica insuficiente, não resposta, remissão e intolerância ao tratamento, isso tanto em 2015 como em 2019, não tinha essa clareza toda. Mas foi publicado
depois de uma reunião em 2020, mais ou menos, eles publicaram esses critérios de resposta, estabelecendo o controle de 6 meses como resposta bioquímica. A partir dali, a partir de 6 meses, se você não tivesse normalização de aminotransferases e IgG, você teria uma não resposta bioquímica, certo? Uma resposta bioquímica incompleta. O que mudou? Mudou o tempo. Então, o conceito de resposta bioquímica continua sendo normalização de aminotransferases e IgG, certo? Mas agora com esse tempo estendido entre 6 a 12 meses, porque alguns trabalhos mostram que existem alguns pacientes que apresentam uma resposta mais lenta ao tratamento. E a resposta bioquímica insuficiente é quando você não atinge, você melhora, mas você não atinge o critério de resposta com normalização em 6 a 12 meses. Não resposta é uma não redução, né? Quer dizer, uma redução menor que 50% das aminotransferases em 4 semanas, quer dizer, a gente espera essa redução, tá? Então, quando você não tem essa redução, a gente já considera uma não resposta, são pacientes que vão ter mais dificuldade de resposta completa, de manter remissão. A remissão histológica é o índice de Schack, né, que é aquela atividade que é menor que 4 de 18, que mostra características de inflamação, e intolerância ao tratamento, qualquer efeito adverso em qualquer tempo que leve à suspensão do tratamento desses pacientes. Com relação ao tratamento, né, eles falaram do tratamento de indução, e aqui o que muda? Né? Antigamente o guideline anterior, o que ele tinha? 0,5 a 1 miligrama por quilo dia. Depois de alguns trabalhos que foram publicados, um trabalho com um N bem grande, Simon Paper, o nome do autor principal desse trabalho, eles mostraram que pacientes que usavam 0,5 miligrama por quilo dia, eles tinham uma resposta boa, quase igual ao paciente que usava doses mais altas de corticoide, com efeitos colaterais menores. Então, baseado nesse trabalho, eles trouxeram esse conceito que a gente pode utilizar de 0,5 miligramas dia, observar a resposta e, se necessário, a gente aumenta a dose do corticoide. Lembrando que em casos mais graves avançados, a gente tem essa tendência maior de fazer talvez doses um pouco mais elevadas. Com relação à associação da azatioprina, ficou igual, então utilizado 2 semanas depois, de preferência com bilirrubina menor que 6, tá? E o que vem de novidade é a associação, quer dizer, a introdução, né? A incorporação do micofenolato como droga de primeira linha, como uma opção de tratamento como droga de primeira linha para hepatite autoimune, na dose de 1,5 a 2 miligramas por quilo dia. Então, alguns trabalhos anteriores mostraram que ele é uma droga segura, que é uma droga que tem uma efetividade boa. Não achei que foram trabalhos equiparados, a gente pode depois discutir sobre isso. A azatioprina é uma droga excelente, mas temos a opção, como primeira linha, para casos selecionados, em lugares que têm essa condição, até financeira mesmo, né, social, de usar o bicofenolato de mofetila como droga de primeira linha. Lembrando que ele é teratogênico e o aconselhamento de pacientes do sexo feminino e masculino, ele é recomendado. Então, é uma droga que, para a gente, é muito difícil, porque a gente não consegue nem como droga de segunda linha, para tratamento, o nosso CID não completa, imagina para a primeira linha. Mas, lembrando que pode estar permitido, essa indicação existe no guideline de novo. A terapia de indução e a redução gradual do corticoide deve ser individualizada de acordo com o status da resposta bioquímica completa. Então, o jeito que a gente já fazia anteriormente, a gente vai avaliando de acordo com a resposta ao tratamento, tentando diminuir o corticoide e até mesmo suspensão. E uma coisa que foi boa, né, que eles colocaram que a budesonida não é recomendada como parte do tratamento de primeira linha para pacientes com hepatite autoimune e é contraindicada em pacientes com cirrose. Então, teve trabalhos lá atrás que mostraram uma diferença com a budesonida, a vantagem da budesonida com relação à prednisona ou prednisolona, mas aqui também teve um viés, porque a budesonida foi usada dose máxima e a prednisona uma dose menor, a mesma coisa mais ou menos com o micofenolato com a asa, e o guideline americano, ele sugere que a budesonida pode ser usada em pacientes não cirróticos, mas depois de alguns trabalhos que eles viram na Europa,
que mostrou que a budesonida ela só responde pacientes que têm aminotransferase menor que 2 vezes o limite superior da normalidade. Então, eles tiraram como uma recomendação como parte do tratamento de primeira linha em pacientes com hepatite autoimune. No tratamento de manutenção, deve consistir ou azatioprina ou micofenolato em monoterapia, e antes eles eram taxativos, e ficar essa monoterapia, tentar suspender o corticoide de qualquer forma, e nesse guideline de 2024, eles colocam que ele pode ser feito em combinação com dose baixa de corticoide, de preferência no paciente que você não conseguiu, né? Você deixa uma dose menor ou igual, acho, 5 miligramas por dia. Tá? E a dose do tratamento de manutenção, a gente tem que pensar em focar, em adaptar para que a gente mantenha uma resposta bioquímica completa estável, ou seja, normalização de aminotransferase e IgG, lembrando que pacientes cirróticos, eles podem manter uma IgG mais elevada, e aí a gente pode discutir. Ingestão adequada de cálcio, suplementação de vitamina D, né, considerados pacientes com uso prolongado de corticoides, isso já era dito no anterior. E uma novidade que essa avaliação regular, né, não invasiva da por elastografia hepática transitória, ela é recomendada para monitorar pacientes com fibrose, tá? Em pacientes com resposta ao tratamento. Então, na fase de diagnóstico, não, a gente sabe que tem muita inflamação, ele vai pecar para mais, mas depois que esses pacientes normalizarem, ele segue para um acompanhamento, e o paciente ele pode manter aquele FibroScan, e se ele progredir, ou ele está inflamado novamente, ou ele pode realmente estar progredindo em fibrose. Então, é recomendado essa avaliação. E quando, então, e como a descontinuação do tratamento deve ser considerada? É necessário uma biópsia hepática? Quer dizer, devido a uma coisa que eles preconizaram bastante, né, que por conta dessa natureza crônica da hepatite autoimune, a maioria dos pacientes ele deve receber uma terapia imunossupressora a longo prazo, frequentemente, por toda a vida. Então, cada vez mais a gente vê que é mais difícil a gente suspender, e tem que lembrar que é uma doença crônica que muitas vezes ele requer uma imunossupressão ao longo da vida. Um teste, ele pode ser tentado, né, e só deve ser tentado em pacientes cuidadosamente selecionados, né, e se a monoterapia com uma dose baixa estiver demonstrando, né, manter uma resposta bioquímica completa, estável por pelo menos 2 meses. Então, eles chamam a atenção, porque o ideal é você tentar suspender naquele paciente que está usando uma dose de azatioprina em monoterapia, mantendo uma resposta ou micofenolato, né, em monoterapia, com uma resposta bioquímica completa por pelo menos 2 anos. Essa imunossupressão deve ser reduzida gradativamente, tá? A gente não suspende abruptamente, isso era uma coisa muito confusa nos outros. A gente faz isso, né, nossa conduta no ambulatório de segunda, sempre foi uma redução gradual, tá lá nos manuais anteriores da gente, mas isso era um pouco confuso em alguns dos guidelines, e isso foi bem claro, mostrando que é importante você reduzir gradativamente. E essas crises de redução da dose, elas são frequentes, e às vezes nessa redução você já volta para a dose anterior. Pacientes com reatividade ao anti-SLA é um marcador de recaída, né? Então, eles não devem suspender o tratamento nesses pacientes, eles vão precisar de imunossupressão de forma permanente. A atividade de doença, ela deve ser avaliada individualmente, né? A gente sabe que é usando o nível de aminotransferase IgG, e aí vem a história da biópsia ou a biópsia hepática. Então, continuou a biópsia hepática sendo opcional para suspensão do tratamento para os adultos, obrigatório para as crianças, tá? E a atividade residual prediz a probabilidade de recidiva, sendo que o ideal é que a gente realmente faça a biópsia hepática para suspensão do tratamento, porque muitos desses pacientes têm normalização bioquímica, têm resposta bioquímica completa, mas eles têm ainda atividade de doença. E uma coisa que é muito importante, que isso foi uma coisa que tirou um peso às vezes de mim, porque às vezes o paciente fala, eu não quero suspender meu tratamento, eu não quero tentar. Tem pacientes que falam, eu quero tentar suspender meu tratamento. Então, essa prioridade deve ser incluída na decisão sobre a interrupção do tratamento. Então, devemos conversar com o nosso paciente, ouvir e tomar uma decisão de forma conjunta, tá? E após uma recidiva, né, depois da primeira interrupção, tentativas subsequentes, elas não são recomendadas.
Com relação às atualizações da colestase genética do adulto, é só uma pincelada de 2 slides para lembrar que elas existem. Então, eles mostraram esse trabalho que foi publicado em 2025. Então, nós tínhamos até então 3, depois 6, depois 7 PFICs, nós temos hoje 13 genes relacionados às colestases familiares hereditárias, tá? E aí, estes são os genes que são relacionados, que têm dados publicados no adulto. Então, os genes relacionados à FIC1, né? Tanto está relacionada à colestase gestacional, colestase por droga. O RIC, gente, a colestase recorrente benigna, é a nossa antiga BRIC. Por que não é mais BRIC? Porque ela não é tão benigna assim, tá? Porque ela tem risco até de colangiocarcinoma. Mesmo com essas colestases recorrentes, você tem risco de progressão e risco de colangiocarcinoma. Então, ela não é tão benigna assim, é chamada de RIC. É a doença induzida, colestase induzida por droga e as colestases familiares, né? E as PFICs, a PFIC1. O gene relacionado à PFIC2, né, com todos os seus fenótipos, né, diferentes. O gene relacionado à PFIC3, que é o gene mais encontrado aí nos adultos, 60%, 70%, 30%, 40%, os trabalhos mostram, mas a maioria dos adultos, a alteração era o gene ABCB4, com todos os seus fenótipos. O gene ligado à PFIC4, né, que é a TJP2, no gene relacionado à PFIC5, tá? E no gene relacionado à PFIC10, que é a miosine 5B. Então, esses são genes relacionados com dados publicados nos adultos, e esses outros genes nós não temos dados nos adultos. E aí, eles apresentaram numa dessas aulas aí de colestases, quais são os fenótipos, então, que sugerem que os testes genéticos, então, eles seriam úteis. Em casos de crianças e adultos que apresentam uma colestase aguda, né, quando a gente deve testar? Um deles é o caso de colestase gestacional graves, com níveis de ácidos biliares assim, maior ou igual a 40, ou de início precoce, com menos de 32 semanas de gestação. Em casos de doença hepática induzida por droga de forma grave ou recorrente, né? Sabemos que o gene ABCB11 e ABCB4 está muito relacionado com crises, com colestase de repetição, né, induzida por droga, episódios graves ou recorrentes de colestase inexplicáveis. E nas colestases crônicas dos adultos, né, eles sugerem testar, depois da exclusão de CBP e CEP, naquelas doenças sem etiologia, mas incluindo esses casos de doença autoimune atípica, como CBP-AMA negativo, ANA negativo, né, que os padrões anti-SPC, anti-GP210 negativos, o CEP de pequenos ductos, politíase biliar de início precoce, que aí entram as LPACs, né, que é o gene ligado a BCB4, e parente de primeiro grau de pacientes com deficiências de MDR3. Então, você tem que testar parentes de pacientes com deficiências de MDR3 e seguir esses pacientes, porque, inclusive, tanto familiar como paciente tem risco de tumores hepatobiliares como CHC e colangiocarcinoma. Com relação a atualizações na colangite biliar primária, uma coisa que foi assim muito falado, né, da estratificação de risco, é óbvio, é o que a gente mais fala hoje, de CBP, a gente pensar, você tem que estratificar o risco desses pacientes, mas a gente não pode esquecer o que foi falado muito lá, foi da qualidade de vida que esses pacientes têm, e que muitas vezes o paciente ele é acostumado a viver fadigado. E ele não, a gente tem que, acho que ter um posicionamento maior nosso em direção ao paciente sobre a fadiga, porque eles estão acostumados, acham que aquilo é normal, viver com aquela fadiga. O prurido é difícil, o prurido coçou, ele se queixa, mas a fadiga muitas vezes não. E com relação a esses fatores de pior prognóstico, desses fatores de risco aí, são idades mais jovens no diagnóstico, o sexo masculino, né, eles respondem pior ao tratamento, tem mais risco de CHC, o perfil do autoanticorpos com anti-GP210 e anticentrômero, né, são pacientes que desenvolvem mais insuficiência hepática, fenótipos, né, de síndromes variantes, como sobreposição de CBP com a hepatite autoimune, a variante ductopênica, a histologia com fibrose avançada, hepatite de interface, muita hepatite de interface, ductopenia, e o valor da elastografia hepática aí acima, maior ou igual a 10 quilopascais. E ainda, dentro desse score de pior prognóstico, a resposta inadequada ao ácido urso desoxicólico.
Eles mostraram essa evolução dos medicamentos para CBP, né? Do ácido ursodesoxicólico, do segundo aprovado, que é o ácido beticólico, mostraram os resultados do Besurso, do Fibrato, que para nós é uma droga maravilhosa, que é o que é off-label, mas é o que nós temos hoje e que gostamos muito, temos uma experiência, temos de uma maneira geral de todos nós que tratamos CBP. E a aprovação em 2024, né, dos agonistas PIPAR, o elafibranor, o Seladelpar, e os lugares onde eles estão aprovados, né? O elafibranor aprovado nos Estados Unidos, alguns países aí da União Europeia, no Reino Unido, na Austrália, e o Seladelpar aprovado nos Estados Unidos, alguns países da União Europeia e Reino Unido, mas ele está chegando aqui no Brasil, eu acredito que o ano que vem, tá? Então, aqui é só um quadrinho para a gente relembrar esses PIPAR, né? O bezafibrato é um pan-PIPAR, tá? O elafibranor, ele é um PIPAR alfa e um PIPAR delta, e o Seladelpar, ele é um PIPAR delta. Porém, 40%, em torno de 40% desses pacientes, eles não respondem a esse tratamento de primeira linha. Então, eles mostraram porque a gente teve um curso só de doenças autoimunes, eles mostraram, então, como uma área de debate com relação ao tratamento. Quais são, então, os objetivos do tratamento e quando que a gente devemos considerar uma terapia de segunda linha? E aí eles mostraram que eu chamei isso de evolução dos alvos de tratamento, né? Então, esse trabalho aqui, publicado em 2020, foi um trabalho interessante e que a tendência é que a gente mude esse alvo mesmo do nosso objetivo. Né? Que ter uma fosfatase alcalina menor que 1,67 vezes o limite superior da normalidade, bilirrubina menor que o limite superior, é considerado hoje para nós um objetivo para a CBP, né? Um dos critérios, que é o POISE, pode ser o critério de Paris 2, mas existem dados recentes que sugerem que a normalização da fosfatase alcalina, ela deve ser o objetivo do tratamento, então eu imagino que os próximos guidelines eles já venham com esse novo objetivo de normalização. Então, nós vemos aqui nesse gráfico que a sobrevida é 86% aqui, com esse objetivo de menor que 0,67, mas para 93% com normalização da fosfatase alcalina, e a bilirrubina aqui menor que 0,6, com uma sobrevida melhor para esses pacientes. E com relação, né, a quando a gente deve pensar numa terapia de segunda linha, e dentro dessa mudança de evolução dos alvos de tratamento, a resposta que a gente hoje analisa ao ácido ursodesoxicólico, dentro dos guidelines todos que a gente tem, a gente avalia em 12 meses de tratamento. Você pode escolher vários critérios de avaliação de resposta. Um deles seria esse critério de menor que 1,67 normalização, ou Paris 2, que é 1,5 de fosfatase, menor que 1,5 de fosfatase alcalina. Mas é esse trabalho do mesmo autora, né, que eu esqueci o primeiro nome dela, mas eu acho que é Carla Fiorella, Murilo Pérez, em 2023, que ela mostrou, assim, um N bem grande, né, gente? Quase 750 pacientes com CBP, e eles avaliaram a fosfatase alcalina em 6 meses, e usaram esse valor de 1,9, tá? Menor ou igual a 1,9 o limite superior da normalidade. Então, pacientes que eles encontraram fosfatase alcalina menor que 1,9, tiveram em 6 meses, tá? Que foi 68%, desses pacientes, 80% responderam em 1 ano. Então, eles aqui, tá? E os pacientes que tiveram nível de fosfatase alcalina maior que 1,9, só 11% responderam, tá? Então, isso mostra que esses dados novos sugerem que a gente tem essa resposta já em 6 meses. Nós temos um trabalho do Grupo Brasileiro de Colestase que mostra isso. Não com esse valor de 1,9, mas mostra que em 6 meses a gente já tem o resultado de 12 meses, a gente não precisa esperar até 1 ano, a gente já tem esse valor de resposta. E eles mostraram, então, os dados do elafibranor, que não são, de uma forma geral, né, falando do curso, não dados novos, mas esses dados, falando desse desenho de estudo aí, fase 3, que é o Elative, né, que eles utilizaram, foram 108 pacientes, que usaram 80 miligramas, com 53 pacientes placebo, analisados na semana 52 e na semana 104, e depois eles estenderam por 5 anos aí, um braço aberto, só com elafibranor oral, para os 2 grupos. E eles observaram uma resposta bioquímica com elafibranor muito superior comparado com o placebo, incluindo com normalização de fosfatase alcalina.
Mostraram também dados do seladelpar, né? Utilizado em 128 pacientes, com a dose de 10 miligramas versus placebo, né? Em pacientes que eram, tanto o elafibranor como o seladelpar, foram pacientes ou não respondedores ou intolerantes ao Ursacol. E eles mostraram também resposta do seladelpar, 61% de resposta versus 20% no placebo. E aqui são dados de segurança com efeitos colaterais pequenos, até comparados com placebo. Esse, sim, foi um pôster novo, né, de dados do seladelpar, que mostraram a melhora da pontuação do Globo Score. Então, eles estenderam esse braço aqui, que eles analisaram, voltando aqui, eram 12 meses, né? Então, quer dizer, 1 ano de tratamento, eles aumentaram para 24 meses, e aí eles analisaram, viram que eles já tinham, a partir de 3 meses, a melhora, e eles tiveram realmente uma redução precoce da pontuação do Globo Score, né? E foi mantida por 2 anos, associada à melhora na sobrevida livre de transplante. E com relação aos dados novos apresentados do elafibranor, né, que é esse agonista PIPAR, um PIPAR duplo, né, alfa e delta. Então, esse foi um trabalho que eu achei assim, bem interessante mesmo, que mostra a melhora da fadiga em comparação com o placebo, porque a gente não tem nada assim, que a gente tenha a fazer até hoje para fadiga, né, em pacientes com CBP. E a gente sempre acha, é uma ideia que a maioria das pessoas tem, que o prurido dá mais fadiga, o paciente se coça muito, o paciente não dorme direito à noite. Então, eles quiseram avaliar essa correlação da fadiga com o prurido, tá? Então, introdução com sintomas comuns a CBP, a fadiga e o prurido, né? E embora esses mecanismos não sejam claros, foi levantada a hipótese de que a fadiga, ela pode ser exacerbada pelo prurido em alguns pacientes, e a gente imagina que sim mesmo, mas a ideia foi relatar o impacto do elafibranor versus placebo na fadiga até a semana 52 e avaliar a associação entre fadiga e prurido. Então, eles avaliaram por meio do sistema de informação de medição de escalas de fadiga, tá? Então, tem essa escala ela é mais nova, mais específica para a fadiga, um pouco mais simples, que usa essa 7A, essa fadiga 7A, e o domínio de fadiga do PBC-40. Esse PBC-40, ele mede vários domínios. 11 itens para fadiga, vê prurido, vê a parte cognitiva, a parte emocional, e esse item de fadiga de 7 itens. Então, eles fizeram essa correlação de SPIRMA, né? E compararam com fadiga e o prurido, tá? E esses dados, eles foram válidos de fadiga no início de estudo, nas semanas de 52, e depois eles avaliaram um subgrupo que tinha fadiga moderada a grave no início do estudo. Então, de 161 pacientes randomizados, né, 180 para a elafibranor e 53 para o placebo, eles conseguiram dados de válidos para fadiga em 141. E aí eles observaram, na semana 52, para a escala 7A, o elafibranor versus placebo, uma melhora, né, importante aqui, da fadiga, e na escala PBC-40 também. Tá? Vê que aqui não mudou nada do placebo e aqui uma melhora. Então, nos dois foi observado uma melhora. E aí, eles foram avaliar essa relação entre a fadiga e o prurido, né, no baseline, né? Então, eles distribuíram pacientes sem prurido grave, moderado, então o que eles fizeram? Primeiro, um grupo, 21 pacientes, prurido moderado a grave, fadiga normal ou leve, tá? Prurido e fadiga moderados a grave, prurido normal ou leve, fadiga moderada a grave. E eles analisaram um índice de correlação muito baixo. Isso por 7A. Na PBC-40, mesma coisa. Então, eles avaliaram sempre o prurido moderado a grave com uma fadiga leve. No outro extremo, aqui o prurido normal, leve, fadiga moderada. E aqui os dois graves. E também mostrou uma baixa correlação entre a fadiga e o prurido. Então, eles mostraram correlações fracas entre a fadiga e o prurido em todos os pacientes. Então, aqui, todos os pacientes mostrando essa baixa correlação, e aqui, em pacientes com fadiga moderada grave. Tá? Então, eles concluíram
que o elafibranor ele leva melhora clinicamente significativa, tanto no prurido como na fadiga. Essa melhora ela pode ocorrer de forma independentemente uma da outra em pacientes com CBP, e o tratamento até a semana 52 resultou em melhora significativa da fadiga, com relação ao placebo, mostrou correlações fracas, né, na fadiga e prurido no início de estudo e notavelmente na semana 52, sugerindo que o elafibranor ele pode melhorar esses sintomas debilitantes da CBP, independente um dos outros, e que essas análises proteômicas aí oferecem insights sobre mecanismos aí, isso eu não vi, porque ele fala que o PIPAR-alfa, ele tem ação porque ele é alfa e delta, ele tem uma ação na disfunção mitocondrial. Eles mostraram ainda testes não invasivos para fibrose hepática, eles ficaram estáveis em pacientes com colangite biliar primária com 2 anos, com elafibranor, tá? Então, aqui, não vou falar tudo de novo, mas só o que eles fizeram? Eles avaliaram a rigidez hepática, né? Tanto por elastografia como por métodos não invasivos, né? Que eles usaram o ELF score, e esse estudo avaliou a segurança da elafibranor, efeitos no PIPAR-alfa e delta, blá, 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 e eles acham que o PIPAR-alfa ele tem sido associado a efeitos positivos na fibrose, tá bom? Então, eles avaliaram o efeito dos marcadores não invasivos de fibrose na semana 104 desses pacientes. Então, aqui só voltando o desenho do estudo mesmo, né? Claro. E aí, eles avaliaram na semana 52 e na semana 104 desvios maior, né, que 10 quilopascais, desvios abaixo de 9,8 do ELF score, e eles também avaliaram alguns marcadores bioquímicos. Então, eles tiveram mudança do limiar da elastografia hepática. Na semana 104, 12,5% dos pacientes que tinham a elastografia menor ou igual a 10 deslocaram-se acima do limiar, indicando agravamento, tá? E na semana 104, 37% dos pacientes que tinham esse basal, sem bateria, esse basal maior que 10, quer dizer, 37% indicaram melhora. Então, eles saíram de acima de 10 para menos de 10. Esses dados, eles se mantiveram no ELF score, tá? Mesma coisa, 40% deles teve melhora no ELF score. E essas mudanças categóricas nas medidas de fibrose, aqui eles fizeram uma comparação, né? Na proporção, então, na semana 52, 81% dos pacientes randomizados pela elafibranor tiveram uma mudança da linha de base variando de menos 20% a menos 30%. Então, que eles indicam uma melhora ou então semelhante, quer dizer, não teve uma mudança, tá? Ou eles mantiveram mais ou menos aquilo, ou eles melhoraram. E no ELF score eles mantiveram a mesma resposta. E com relação aos marcadores bioquímicos, a gente vê que com relação a aminotransferases, bilirrubina, albumina, não teve muita mudança. Mas a melhora, né, a diminuição na fosfatase alcalina e na gama-GT foi bem significativa. E aí eles concluem que é o primeiro estudo a apresentar dados a longo prazo sobre marcadores de fibrose, que aprovado para tratamento, que após 2 anos os testes para fibrose hepática permaneceram estáveis, melhora de alguns marcadores bioquímicos de colestase na fosfatase gama-GT, juntamente com estabilização de aminotransferases na semana 104, e também os marcadores de função hepática, né, de progressão de doença, sugerindo que a elafibranor pode retardar o agravamento da fibrose em pacientes com CBP. E o outro trabalho foi com relação ao elafibranor do impacto na saúde óssea em pacientes com CBP. Então, aqui, eu vou pular um pouquinho, que a gente já são 8 horas, para o Tiago poder apresentar os dados dele, mas a verdade é que o elafibranor não teve impacto na saúde óssea, porque tem alguns PIPAR que foram associados a uma piora da redução óssea, tá? E esses pacientes ficaram estáveis. Eles já pegaram pacientes com elafibranor, eles já tinham ruins, já tinham um score ruim para osteoporose, né? Eles já tinham osteopenia, aí eles foram tratados com bifosfonados, e aí no final, gente, eles mantiveram-se estáveis, tá? Então, eles não tiveram pior, eles não tiveram melhora só no quadril, tá? Fêmur e osso, não.
E eles concluem que ele não piora, tá? Ele apoia o uso, você pode usar, é seguro você usar nos pacientes com CPP, o elafibranor, que a gente não vai ter piora na densitometria óssea desses pacientes. Então, era isso aí, os dados que eu tinha que apresentar. E agora é com o meu amigo Tiago, e eu vou parar de compartilhar. Parar a apresentação. Muito bem, então o meu é rapidinho, mas antes de continuar, só para quebrar um pouquinho, eu queria mostrar. Deixa eu só aqui, tela cheia. Eu vou só mostrar para vocês uma coisa importante da doutora Elze aqui. Olha, doutora Elze, achei aqui, ó. Era, gente, esse é o minha lancha, olha. Só para mostrar Olha isso. aqui. Olha isso, gente. Como estava. Como eu estava sábado. Como você estava sábado. Então, só para. Você veio me lembrar, eu dei aula, tinha até esquecido. Não é nada, gente, toda hora vem a cena na minha cabeça. Eu acho que eu vou pirar, acho que eu vou ficar doida. Bom, o pessoal está perguntando aqui, offline, se você chegou a ver a baleia, pelo menos. Não. Nem viu a baleia. Aí, Ninguém sim. viu nesse dia, o mar estava mexido, elas não saíram. No outro dia elas pulavam feito louca. Aí eu vou matar as baleias, brincadeira. Bom, aqui, Mas eu então, talvez no dia volte, eu não sei não, mas agora estou muito abalada. com um barco maior, né? Ah, sei lá, gente. Tudo Bom, foi muita coisa errada. só para terminar aqui rápido, então, a El já falou dos maiores impactos aí dos novos tratamentos para a doença colestática e tudo mais, que com tratamentos que podem, né, que tem perspectiva de mudar a história natural da doença. Aqui é só falando agora do prurido, rapidamente, de algumas coisas que a gente pode fazer para o prurido, porque são coisas que eventualmente alteram muito a qualidade de vida. Aqui não é um trabalho que foi apresentado lá, mas isso é usado para justificar um pouco e chama muita atenção que eles fizeram, tem um estudo que mostra o quanto o prurido pode impactar na qualidade de vida, e prurido severo, né, que com alteração de sono, com depressão e tudo mais, que é uma coisa que pode acontecer na CVP, ele tem um impacto tão importante na qualidade de vida como, assim, mais do que insuficiência cardíaca, eventualmente equivalente a uma doença de Parkinson severa. Então, mostrando a importância disso. E daí, um dos tratamentos possíveis para... Deixa eu só tirar isso aqui, que não sei o que é. São os IBATs, né, que são os inibidores de transporte ileal de ácidos biliares. Então, lembrando, né, que a gente tem a circulação enterohepática, né, sai a bile, cai no intestino e ela é reabsorvida em torno de 80% e volta pelo sistema porta para o fígado, e os IBATs que vão afetar exatamente o transporte ileal aqui de sais biliares. Então, ele tem uso oral e ele bloqueia essa reabsorção, aumenta a liberação de sais biliares para o intestino, né, para as fezes, e diminui a reabsorção, isso podendo diminuir o prurido. E daí, os IBATs têm algumas drogas que já estão sendo testadas e comercializadas. No Brasil, a gente já tem o Biovai, que é o Odevixibat, que está aprovado hoje para PFIC, né, para melhorar prurido e tudo mais, e o Maralixibat, que é hoje no Brasil aprovado para a doença de Alagille. Mas, do ponto de vista de conceito, tem outros, né, o Limerixibat, o Volixibat. Então, tem um estudo de fase 3 que foi mostrado nesse congresso, que é o Limerixibat para prurido colestático da cirrose biliar primária, como uma possibilidade de tratamento do prurido. E aqui eles mostraram o Limerixibat versus placebo em 24 semanas, e depois dessas 24 semanas houve a troca, metade dos pacientes que estavam com Limerixibat passaram para placebo, e do placebo para o Limerixibat. Então, a gente vê as curvas aqui de melhora de prurido, do mesmo jeito que a Elze mostrou lá em termos de escala de prurido. Chama muito atenção que o grupo placebo teve uma queda importante do prurido, então essa é uma das coisas que às vezes é difícil você analisar nos estudos, porque você tem no placebo uma melhora que a gente não era esperada, mas houve uma diminuição mais importante com o Limerixibat. Melhora da qualidade do sono,
tem potencial, então, dessas drogas como um todo, né, os IBAT, se tornarem uma ferramenta bastante importante no tratamento do prurido colestático. E a outra coisa aqui, que é uma doença um pouco órfã aí, que é a CEP, né, a colangite esclerosante primária, que a gente até hoje não tem um tratamento com grandes evidências de mudança de história natural. Então, tem 2 estudos que foram mostrados, 2 estudos fase 3, um do ácido nurucólico, que é um ácido biliar sintético, bem menos, que causa bem menos lesão e tudo mais, e que eles fizeram um teste, um fase 3, né, um estudo fase 3, com 301 pacientes, mostrando o ácido nurucólico versus placebo, com endpoint aqui, não é um endpoint de mudança clínica, mas um endpoint de redução de fosfatase alcalina, e não piora da fibrose, tá? Então, redução de pelo menos 1,5 vezes para abaixo de 1,5 vezes do valor normal. E daí, eles viram que houve, né, com o ácido nurucólico, uma redução importante, né, do endpoint primário, que é essa redução de fosfatase e não piora da fibrose, mesmo seja em pacientes usando também o ursacol, né, o ácido ursoxicólico, ou sem uso, né, na verdade, principalmente em pacientes sem uso, em uso de ácido ursoxicólico, sem uso de desoxicólico, placebo não teve melhora nenhuma, e o ácido nurucólico teve uma melhora bastante importante, mas mesmo em todos, você teve essa melhora. E teve, apesar do endpoint primário ter sido não piora da fibrose, teve uma porcentagem de pacientes que teve até melhora do estágio da fibrose com o uso do nurucólico, né, do ácido nurucólico. Então, eles indicam que, eventualmente, é um paciente que eles vão continuar os estudos, né, a progressão desses estudos, para definir que realmente ele tenha um endpoint, aí, um desfecho favorável do ponto de vista mais duro, né, assim, de sobrevida e de não complicação, tá? Mas é uma perspectiva possível. E o outro, a Elza já falou do elafibranor nas colestases e tudo mais, na CBP, e aqui é um estudo que esse é fase 2, que é o estudo do elafibranor no tratamento da CEP. E aqui é um tratamento menor, né, de 12 semanas, avaliando, inclusive, segurança e dose, né, então fizeram com dose de 80 e dose de 120 miligramas, numa quantidade de pacientes em torno de 22, 23 pacientes, e que foi seguro, não teve efeito colateral importante, sério, e do ponto de vista de redução de fosfatase alcalina, essa dose de 120 foi significativamente melhor, foi bem tolerado. Em termos de score não invasivo, né, o ELF, houve uma não progressão em relação ao grupo placebo, e também uma melhora do prurido, né, nessa escala à direita aqui, do pior prurido, também essa dose de elafibranor de 120 foi mais benéfica do que o placebo. Então, mostrando que, pelo menos em fase 2, existem motivos para que se continue os estudos e se considere como uma perspectiva de tratamento do elafibranor também para a CEP, tá? E também bem tolerado, pelo menos nessas 12 semanas. Então, é só para mostrar que isso vai continuar no pipeline para uma tentativa aí de usá-lo como tratamento. E era só isso, e já estamos aqui mais avançados, então temos aí uns minutinhos que a gente pode Tiago, discutir. quantos anos você tinha nessa foto aí, Tiago? Foi durante a pandemia, não faz tanto tempo assim. Então tá bom. Foi durante a pandemia. Gente, vamos. Eu acho que eu tô com febre, sabia? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vamos aproveitar os nossos palestrantes e contar Eu quero. coisas super interessantes. Fala, Paty. Eu tenho 2 perguntas para a Elze. Sim, a primeira é saber se nesse último guideline do ISO aí que eles lançaram, se eles têm alguma recomendação com relação à avaliação mais sistemática dos ácidos metabólicos da azatioprina.
como parâmetro para uma melhor resposta, enfim, que tem estudo já mostrando isso. Eles falam alguma coisa? Com certeza, mas fala da dificuldade que eles, inclusive, comentaram lá, que não é o mundo... Eu falo sempre isso, eu até brinco que eu faço slide de mundo ideal e mundo real. Mas que onde for possível, que a otimização do tratamento é muito melhor, a aderência, a resposta, ela muda, ela vai sair de 60% para 80% de melhora quando você tem o metabólito dado na sua mão. Mas aí o grupo que defende o micofenolato, eles vêm falando que eles não precisam disso. Né? Mas eu sempre gosto de citar a tese da Marjorie, que é uma coisa que foi muito impactante para mim, que 55%, a Lúcia pode me corrigir, mas que na minha cabeça era 55% das pacientes engravidavam sem programação. Quer dizer, é muito arriscado, é muito transgênico, né? Então, eu acho que abrir como uma opção de primeira linha, para nós nem é a nossa realidade, que a gente não tem nem ele como segunda linha, a gente tem que lutar com o processo administrativo para conseguir, né? Mas é complicado, né, gente? É complicado, porque esse período que eu vi paciente com hepatite autoimune, desde a minha residência até, enfim, eu falei, gente, eu acho que tem que fazer um estudo de fertilidade nessas pacientes, porque aumenta a fertilidade, parece, quando tem hepatite autoimune. Impressionante. E a segunda pergunta era com relação a esses estudos com elafibranor, desculpa, eu vi os estudos sempre comparando com placebo. Algum estudo comparando com o tratamento padrão, o ácido desoxicólico? Não, porque esses pacientes, que eles entram como terapia de segunda linha. Então, eles já foram... para paciente falhado, ou paciente intolerante ao ácido desoxicólico, isso. Mas ele é utilizado como terapia dupla ou monoterapia. Mas com relação a esses efeitos em termos de prurido e tudo mais... Melhora do prurido como endpoint secundário também. Não, eu sei. Como o bezafibrato. Desculpa, então eu que estou... é porque eu queria saber se teve uma comparação de pacientes que foram tratamento padrão, com ácido desoxicólico, com elafibranor, para avaliar os mesmos parâmetros, por exemplo, prurido, por exemplo, fadiga. Isso teve algum estudo, ou o estudo só foi feito com placebo? Não, porque você mostrou alguns estudos. Porque esse estudo mesmo, ele é comparado com placebo. Sim. Em pacientes intolerantes ou não respondedores. Então, imagino que não. Pode falar, Lúcia. Não, é que o grupo placebo, ele foi placebo no sentido de não ter recebido elafibranor. Mas depois eles receberam. Ninguém parou o tratamento padrão. Eles entraram com o tratamento padrão. Então, a hora que você compara um com o outro, na verdade, você está comparando o acréscimo de elafibranor com não ter feito esse acréscimo no SATOM. Isso. E pacientes que na fadiga a gente não via nunca melhora. Acho que é o primeiro medicamento, ou pelo menos que eu me lembre, né? Que a gente vê melhora de fadiga e com essa correlação, e com uma não correlação com a melhora do prurido, em ter prurido mais grave ou não ter prurido mais grave. Mas depois desses pacientes, depois de 52 semanas, eles juntaram todos para o elafibranor, né? E a dose da CEP sempre mais alta, né, gente? É 80 miligramas para CBP e é 120. A resposta foi 120 miligramas para a CEP. A Cíntia Levi que apresentou os dados elafibranor na CEP e agora vai para a fase 3. Tem outras... Mais alguma, Paty? Mais alguma pergunta? Acho que tinha a Luziane e a Carol. A Carol está com a mão levantada ali. Ei, Elzinha, tudo bom? Ei, Thiago, tudo bom? Elza, só para não deixar de perguntar, você comentou lá no meio da aula sobre o tratamento no paciente descompensado. Teve alguma mudança com relação ao momento de retirada, né? E aí, pensando no cirrótico descompensado, a gente tende com bastante frequência, suspender o tratamento desses pacientes, por conta do risco de infecção, risco de PBE. E se apareceu alguma coisa sobre prevenção de recidiva após transplante? Se veio alguma coisa diferente nesse guideline? Carol, assim, não li o guideline inteiro esmiuçado, tá? E o que eles apresentaram lá, não.
tá? Com relação Seguimos à órfãos. segunda pergunta não. Mas com relação ao paciente descompensado, do risco de... É usar dose menor, né? Usar dose mais baixa. Mas eu vou trazer essa resposta para você porque eu vou ler nas entrelinhas, né? Porque a gente sempre procura e acaba não achando. Não sei se o Thiago viu alguma coisa. Não tem nada muito objetivo. Eles falaram, até quem estava falando do estudo lá na verdade não foi nem do estudo, no pós-graduate, né, que foi no começo, que falaram um pouco sobre isso, teve um rapaz que falou do paciente com cirrose descompensada, mas também coisa genérica, assim, meio que, olha, descompensado caso a caso e, em geral, com uma dose menor, Isso mas mesmo. sempre caso a caso em relação à suspensão, mas não colocam critério. Critério, assim, tipo, objetivo, não. Segue na interpretação mesmo. E alguma coisa sobre pós-transplante não, né, Thiago? Não, A pós-transplante gente nada fica com mudou. aquela Falaram, coisa da inclusive, asa, mas sobre... fica muito frouxo no trabalho. Eles só falam em talvez, assim, manter níveis de imunossupressão com o que estiver usando, em geral, em níveis maiores, e com a história de colocar corticoide mais tempo, mas nada diferente do que era. Uma das discussões que eu vi foi falando, inclusive, da importância de você utilizar essa dose mais baixa de início de imunossupressão, incluindo para os pacientes cirróticos, porque muitos desses pacientes são cirróticos. Então, chamando a atenção que antes a gente já entrava entre 0,5 a 1 miligramas, que um dos debates era isso, que olha, que inclusive para pacientes cirróticos é mais seguro a gente entrar com uma dose mais baixa de imunossupressão, e eles não têm uma resposta tão diferente. A partir do momento que ele não respondeu, aí a gente tenta aumentar essa imunossupressão. E a outra foi desse passo a passo de aguardar para ir reduzindo esse corticoide e tentar deixar esses 5 miligramas. E a outra coisa foi do cirrótico, foi da IgG. Tá? Teve uma discussão lá que era assim, será que a gente precisa normalizar a IgG? E a resposta é que nem sempre. Em cima do muro, mas né? Nem sempre, porque tem pacientes que eles não vão normalizar. E nem sempre a gente tem que buscar essa resposta com essa IgG muito baixinha. Pacientes cirróticos, em outras condições autoimunes, eles vão ter uma IgG alta ainda. Então, isso foi uma coisa que também eles discutiram em outras sessões, né? A gente tem muito, né? E acaba não vendo. Na fulminante mesmo, às vezes eles vêm com a IgG lá alterada e a gente nem considera, né? Porque acaba ficando dentro de um critério da doença hepática mesmo. Uma coisa que a gente nunca vê lá, né, Elze, nessas discussões, e a gente, às vezes, na prática, discute muito, é o que considera como intolerância. Eles sempre falam da intolerância gastrointestinal e tudo mais, mas intolerância laboratorial, e o pessoal fala muito do linfócito, leucócito e tudo mais, e nem no guideline, nem nas discussões, ninguém coloca isso como uma... Na verdade, a intolerância que eles falam com relação à náusea, vômito, gastrointestinal, e os metabólitos da asa, eles entram aí para exatamente definir isso de hepatotoxicidade ou toxicidade medular. Então, mas eu quero dizer que eles não colocam... Na discussão não falam. Não colocam também, nossa, tá com linfócito muito baixo, então eu vou considerar isso como intolerância e vou querer trocar. Que é uma coisa que no dia a dia a gente fica pensando e tal, quando a gente vê uma linfopenia, mas eles nunca falam sobre isso, né? Não, mas tem trabalhos que eles dão alguns limites, né? Sim, mas não, lá não. Mas guideline e mesmo nas discussões... não, nos guidelines eles não põem mesmo. Nem que sim, nem que não, nem talvez. Olha só, vou fazer uma observação que o Yuri colocou no chat, tá? Ele está lembrando, né, que... Ixi, tem mais coisa aqui no chat, né? Lembrando que a Y está com um programa de suporte, né, para diagnóstico de pacientes com suspeita de PFIC ou de alagile, e com teste genético com a dosagem de sais biliares. O que mudou é que você primeiro dosa os sais biliares. Se os sais biliares estiverem aumentados, os ácidos biliares, aí sim que eles vão fazer o painel genético, tá? Deixa eu ver o que tem mais de pergunta. O que haja do uso crônico de corticoide em dias alternados, uma vez que diariamente seria, em vez de 10 miligramas a cada 2 dias.
Olha, eu não tenho experiência e os relatos que a gente vê é que não responde igual você usar todos os dias. A resposta não é igual. Não sei o que a Lúcia pode falar de experiência nossa, né? De experiência de... A gente tem usado em uma única circunstância, em dias alternados, que é 5 miligramas em dias alternados, para você não ter que dar 2,5. Porque aquele comprimido é impossível. Mas já naquele desmame, na hora que você está fazendo o desmame, né? Mas não como um tratamento ao invés de usar 10 dias alternados. Acho que a gente usa 5 em dias alternados só quando quer usar 2,5, porque 2,5 é muito difícil de tomar, a não ser que use a solução líquida, né? Mas o comprimido, ele é impossível de partir no meio. Carolzinha, essa pergunta aqui é nova? Saiu alguma suspeição do tratamento? É a mesma. Porque a suspeição mesmo do tratamento do cirrótico é compensado, ok. Descompensado, não, né? Tem a última pergunta ali da Luziane, paciente falhado com asa, daí falha, a gente está falando micofenolato e efeito colateral grave com tacrolimus. Falhou com tudo, né? A recomendação de tratamento em pacientes falhados com asa, micofenolato, efeito... Ixi! Sabe o que vai, gente? É o infliximab, que é o que está ganhando espaço aí, é o infliximab. Eu tenho um pouquinho de receio, acho que eu tenho 2 pacientes que eu usei infliximab porque eles tinham doença inflamatória intestinal associada e deu certo, né? Mas a gente sabe que tem relatos de casos que ele desencadeia, mas ele está num crescente, tá? Aí, nesse caso, porque sem ser o tacrolimus, a gente iria para a ciclosporina, que a experiência é muito maior em criança, por exemplo, né? E eu sempre, quando eu tenho intolerância à asa, eu tento 6-mercapto, depois micofenolato. Nos falhados, a gente sabe que os trabalhos mostram que o micofenolato ele é um pouquinho inferior ao tacrolimus, mas você pode usar também nos falhados. Então, lá na Escola Paulista, por exemplo, né, Lúcia, como a gente tem muita dificuldade de dosar, de ter nível de tacrolimus, muitas vezes no paciente refratário ao tratamento, a gente usa o micofenolato e tem uma resposta boa. Mas quando uma situação como essa, que ele já é... Não, substitui. Substitui. Então, aí, quando você já falhou com o micofenolato e tem um efeito colateral grave com tacrolimus, a gente pode tentar ciclosporina, sim. Você pode tentar manter dose baixa de corticoide, né? E provavelmente vão entrar os novos, né? Infliximab, rituximab, né? Que é o anticorpo de CD20. Então, mas isso são casos bem anedóticos, né? E graves, né? Muito bom, gente. Mais alguma coisa? A Cibele aí, cadê tu? Parece, dá um beijo. Ana Cristina também. Cadê a Aninha? Aninha. É isso. Tinha que fazer um só de guideline da hepatite autoimune, né? Só peguei uma... É que me chamou muita atenção aquelas coisas do diagnóstico, porque todo mundo põe o fã do roedor como se fosse a REP2. Eu fico sempre falando isso, tudo que está lá no nosso manualzinho, faz tempo que a gente já coloca essa adaptação com esse up-to-date. A outra dessa acompanhamento com a elastografia, né, e o tratamento, nessa mudança aí de você poder usar doses menores, e eles colocam um desenho exatamente você analisando bem a resposta à la carte, de diminuição e tentando... Muito bom, gente. Então, vamos agradecer. A náufraga. A náufraga. Nossa, que susto, hein? Meu Deus, pelo amor de Deus. Nossa. Eu acho que eu tô... Assim, me dá um calafrio, vou tomar uma dipirona. Só de pensar. Uma sopa, toma uma dipirona e uma sopa agora. Muito Paty, bom, como a gente queria esses antabólicos da asa para todo mundo, né, minha amiga? Posições de consulta, tudo tão, muda tanto, às vezes você fala, meu Deus, olha só, um ajuste, né? Pois é. Vamos ver, estamos tentando internalizar, viu? Que legal. Tentando tirar da Nichols e pôr no Neurija, tá? Já começou a
o processo. A validação, Legal. Começou a validação. Legal, Então, saber. se vocês quiserem mandar, vocês mandam, porque uma alíquota vai para a Nichols, a outra a gente dose interno para poder fazer a validação. Vamos ver se Opa! E não oferece não, que a gente... Vocês aceitam de fora? qualquer negócio. Tá bom? Gente, obrigada. Perfeito. Obrigado, pessoal. Não Muito tem bom, como, nossa, né? a gente agradece. Nós que agradecemos. Aninha, você tá toda linda. Vai pra Night, olha, tá toda saindo.